Oi, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Enquadro. Estou sozinha, então é dia da gente filosofar, da gente falar da vida, pensamentos, que é o que eu gosto de fazer com vocês, é o que eu gosto de fazer no geral. E eu sinto assim, como o Luan não gosta de falar disso comigo, ele tá melhorando. Então eu me sinto aqui é o meu espaço, aqui é a minha casa, aqui é minha casa para falar dessas coisas. E aí hoje eu vim falar um pouquinho sobre estoicismo. Eu não sou nenhuma expert no assunto, então assim, com certeza eu vou falar mais por cima, e eu quero trazer uma reflexão sobre o estoicismo para a vida, sabe, alguns pensamentos que eu acho legais. Então eu peguei umas partezinhas ali para trazer nesse episódio com vocês pra gente pensar. Então o estoicismo, a filosofia, ela tem várias vertentes, né. Então o estoicismo é uma das vertentes da filosofia que fala assim: a base é, você precisa dar foco naquilo que você consegue controlar, e não naquilo que você não consegue. Então, por exemplo, tem 3 grandes pensadores do estoicismo, tem vários outros, né, mas tem 3 grandes que foram a base, que foi Marco Aurélio, Epicteto, Epiteto, né, o C é mudo, Epiteto e Sêneca. E o Marco Aurélio, ele era um imperador, ele era o homem mais, tipo, fodão, mais importante da época dele. O Epiteto, ele era um escravo e ele era aleijado. E a gente tem o Sêneca, que ele era um conselheiro do governo, ele era advogado, ele era conselheiro também do rei da época, do que era? Do imperador Nero. Boa, Isabela, tá vendo? Eu não sou boa muito de história, mas eu guardo na minha cabeça, na hora de falar que sai errado. Do imperador Nero, e ele foi condenado à morte pelo próprio imperador. Tá, então você tem 3 caras completamente diferentes, né, que lidam com questões muito diferentes. Então você pega o Marco Aurélio, que lida com o império, então essas questões da mente, de você ter que, né, liderar um império inteiro e tudo aquilo. Aí você também tem o Epiteto que, porra, escravidão, era um cara aleijado, ele tinha, enfim, várias dificuldades, né, que ele tinha que lidar com aquilo. Então, uma pessoa lidar com a escravidão é uma coisa muito muito louca, assim, a visão que essa pessoa tem do mundo, né, pelo que ela já passou. A gente teoriza sobre as coisas, mas quando alguém realmente passou, são outros 500. Eh, e aí tem algumas frases que eu vou trazendo pra vocês ao longo do episódio, pra questionar um pouco sobre isso. Então a primeira vez eu lembro que eu li sobre estoicismo, eu falei: "Ah, não, mas aí então você só liga para as coisas que você realmente controla, e o que você não controla, foda-se?". E aí eu falava: "Não, não, não, então isso aí eu não concordo tanto". E aí eu fui estudar, né, eu fui realmente ler mais sobre, conseguir entender um pouco mais sobre. E muita coisa faz muito sentido na forma como eu penso, e vocês vão ver, porque vocês sabem como eu penso em muitas coisas, né, porque quem tá assistindo aqui os podcasts, principalmente os meus, de filosofia, falando, vocês sabem muito bem as coisas que eu penso, o jeito que eu penso o mundo, tudo isso. E aí, nesse caso específico do estoicismo, eu comecei a me deparar com várias frases e vários conceitos que fazem muito sentido com a forma como eu penso. Mas eu sou meio chata, assim, com me auto-intitular alguma coisa. Então, por exemplo, sou estoica e blá, blá. Não, eu não levanto uma bandeira assim, principalmente na filosofia, que você tá mudando de ideia toda hora. As coisas acontecem, a vida acontece, principalmente no pensamento. Então, assim, eu acredito em muitas coisas, eu concordo com muitas coisas, outras nem tanto. E aí eu comecei a me deparar, nessa questão do estoicismo com várias coisas que condizem com a forma como eu penso. E aí eu vou trazer, por exemplo, a primeira frase que eu separei pra vocês, que é de Epicteto. Eu não sei se eu falo Epicteto ou Epiteto. Eu vou falar Epiteto, tá? Que é de Epiteto, que ele fala: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa". E isso é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, eu não falo sempre, gente. Então, assim, por exemplo, ele é o que passou pela escravidão. Então é um cara que fala com propriedade. Então a gente teorizar sobre: "Ah, não, mas não é o que acontece com você, porque quando você tá numa situação vulnerável, você tem que ser feliz". Tipo, é fácil você falar isso quando você tá bem e não tá numa situação vulnerável. Então cada um vai lidar de uma forma. Mas nesse caso, esse cara falou com a propriedade de alguém que passou por coisas muito difíceis na vida, algumas das mais difíceis, assim, né, que alguém pode passar, a gente nem imagina pelo que ele passou. Eh,
E uma pessoa que fala isso é muito forte, né. Você ouve e fala: "Caramba, se esse cara tá falando isso, quem sou eu pra falar que não?". Então assim, e aí eu comecei a refletir sobre essa frase, que é uma coisa que eu penso muito, que você tudo pode acontecer com você, tudo pode acontecer com você. E você pode ter uma visão de mundo de que tudo acontece com você. E você nunca se coloca como agente ou como causador de nada de ruim que acontece na sua vida, só do que acontece de bom. Eu vou fazer o próximo episódio vai ser sobre isso, sobre pessoas que são vítimas do mundo. E eu acho que vai ser bem legal, então eu não vou me prolongar nisso aqui, mas assim, se você tem uma visão de que você é quem é por tudo que aconteceu com você é definido por coisas que não são o que você fez. E a minha visão é: eu sou pelo que eu fiz, por quem eu ajudei, pelas ações que eu tive, e eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou quem eu sou também pelo que aconteceu comigo. Mas não, por exemplo, alguém, foi grosseiro comigo. Então eu vou lá e xingo essa pessoa e falo: "Ó, eu xinguei, mas porque essa pessoa gritou comigo, então na verdade eu não tenho culpa disso, porque aconteceu, ela xingou e aí eu não tive outra escolha", entendeu? E aí você nunca se responsabiliza pelas suas ações. Só que na verdade o que importa pra constituir quem você é, não é se a pessoa foi grossa com você, e sim se você foi grosso de volta ou se você não foi. Então qual foi a atitude que você tomou? Entendeu? Você tá numa, sei lá, e eu tô pegando situações bem superficiais, assim, mas vamos pegar um caso de coisas que eu já passei, de um abuso sexual, por exemplo. Rolou um abuso sexual. E aí você ou se define por isso, ou você vai se definir pelo que você vai fazer em seguida, com isso. Então, isso vai te transformar numa pessoa melhor? Você vai questionar mais as coisas, você vai tomar você vai mais cuidado, assim, com quem você confia, onde você tá. Tem vezes que nem tá né, no nosso alcance fazer nada, mas enfim, você vai tentar tomar mais cuidado, você vai fazer o que na sua vida com isso que aconteceu com você, né, o que vai mudar na sua vida. Então nesse caso, você tem a escolha de falar: "Será que eu vou me definir por isso? Ou o que vai me definir, isso é parte da minha história, mas o que vai definir é quem eu vou ser apesar disso". Então eu sei que é muito fácil falar na teoria, mas na prática eu tive que fazer isso. Então eu vou me definir por isso ou isso vai ser parte da minha história que constitui quem eu sou pela forma como eu agi em cima de tudo que aconteceu comigo. Então, coisas acontecem com a gente e a gente também provoca coisas que acontecem com a gente. Não nesse caso, né, do abuso, mas assim, por exemplo, você. Vou pegar um exemplo X, tá? Mas você tá numa festa. E aí você vê que tem um cara lá bebendo, alterado, e você é um cara também. Tem um cara bebendo, é alterado e coisa e tal. E aí você olha pra esse cara e acha que ele tá folgado e tal, passa e esbarra no cara, de propósito. E esse cara vai lá, te vira e te dá um murro. Você provocou também essa situação. Não foi o cara que: "Ai, mas eu esbarrei e esse cara foi e me deu um murro". Não, você também foi uma parte agente dessa situação que foi criada. E quando você tira essa responsabilidade, você vira vítima de tudo que acontece com você. E aí você é definido pelas coisas que acontecem, que não estão no seu alcance. Então, pra mim é muito difícil você se tornar uma pessoa definida pelas coisas que acontecem. Porque você não tem controle sobre quem você vai ser, e na verdade você é aquilo que você faz. Então, pra mim, né, pra mim você é o que você faz, você não é o que fizeram com você. O que fizeram com você é parte da sua história, mas o que você fez com aquilo é o que vai te tornar. Porque, por exemplo, você pode pegar 2 pessoas que passaram por situações similares, ruins, na vida, uma delas tomou atitudes que, enfim, a fizeram crescer, prosperar, melhorar como ser humano em cima daquilo que aconteceu de ruim. E outras pessoas foram pelo caminho do ruim e foram influenciadas por isso. As mesmas coisas aconteceram com as 2. Uma foi para um lado, outra foi para o outro. Então o que define a pessoa não é aquilo que acontece com ela apenas, mas o que que ela faz com aquilo que acontece. Então eu concordo muito com isso, do estoicismo, por exemplo. Pegar um exemplo, tem vários casos de pessoas criminosas, por exemplo, que, sei lá, o pai batia. E aí o cara foi e batia também na mulher. E aí você vai, né, destravar, e aí uma das causas foi porque o pai batia nele quando era criança, coisa e tal. E esse tem um outro caso de que o pai batia
nessa pessoa. E ele fez uma jura de que nunca ele iria levantar a mão nem pra mulher, nem para os filhos, porque ele nunca gostaria que ninguém passasse pelo que ele passou. As 2 pessoas passaram pela mesma situação, mesma, né, mas assim, esse daqui virou uma pessoa, esse daqui virou outra. Então, o que vai te definir se você vai ser essa pessoa ou essa, não é necessariamente o fato que aconteceu ali, mas como você reagiu a ele, o que que aquilo te provocou, o que que aquilo te fez, te causou, assim, não o que te causou, mas o que que você decidiu fazer com aquilo, sabe. Então eu acredito muito nisso. Outra frase que eu peguei aqui, eh, é do Marco Aurélio. Ele fala: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser, seja um". Então, isso também é uma coisa que eu acredito em partes, assim, tipo, eu acredito que não adianta você falar, falar, falar: "Ai, um homem bom deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve fazer isso e aquilo". Vai lá e faz, vai lá e seja. Não adianta você teorizar sobre o que você gostaria de fazer, porque muita, muita, muita gente acha que falando que é de tal forma ou falando que acredita nisso ou naquilo, ela automaticamente se tornou uma pessoa boa. Então, por exemplo, eu posso, eh, falar que eu quero. Por exemplo, eu via muito isso quando eu fazia trabalho voluntário na Cruz Verde, era um hospital de paralisia cerebral. E muita gente que eu via, às vezes, vinha me criticar por estar fazendo trabalho social, sei lá se a pessoa se incomodava dela não estar fazendo nada, não sei o que que era, porque muito estranho, né. E aí essa pessoa, às vezes, colocava na bio, eh, "Seja o que você gostaria de ver no mundo", sabe essas frases de impacto, assim? Tipo, seja amor. Aí você fala: "Então você não é amor". Porque se você está destilando ódio pra uma pessoa, não adianta você colocar seja amor, seja o que você quer ver no mundo, isso e aquilo, se você não tá sendo isso. Não adianta só falar. Porque tem muita gente que fica sentado, ó, muita gente sentado num banquete de ouro, mesa de ouro, taças de ouro, banquete com pessoas riquíssimas debatendo sobre, o que deveria ser a política para os pobres e o que os pobres precisam. Aí você fala: "Caramba, uau, ainda bem que vocês debateram". Não mudou nada na realidade do pobre. Você não é uma pessoa que ajuda as pessoas que estão pobres. Você não é uma pessoa que tá mudando a realidade delas, porque você tá teorizando sobre isso. Se você não toma uma atitude real, tudo isso da teoria e tal não vai te fazer ser uma pessoa melhor, só. Óbvio que parte daí. Eu acredito que parte daí. Você teoriza, você questiona, você reflete, e aí você vai para o próximo nível, que é o quê? Agir. Buscar as soluções e agir. Então, se você fala que os animais deveriam ser resgatados, aí passa, sei lá, um cachorro na rua com fome, e você não dá comida pra esse cachorro, você manda ele sair de perto, você faz sai. Você não é uma pessoa que tá apoiando os animais só porque você postou sobre isso. Então, assim, eu acho que para o mundo atual, gente, Marco Aurélio falou isso há um monte de anos atrás, eu não sei a data exata dele, mas há muito tempo atrás. E eu acho que é extremamente atual. Seja uma pessoa boa. Tudo bem, você vai teorizar sobre: "Ah, eu acho que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo", e sempre apontando o dedo para o outro. Mas que tal você tentar ser? Que tal você tentar agir em cima daquilo que você acredita? Então essa é outra frase que faz muito sentido pra mim. Outra coisa também, que Sêneca falava dessa vez: "Se você quer escapar das coisas que te incomodam, você não precisa ir pra um lugar diferente, e sim ser uma pessoa diferente". Eu concordo em partes, eu acho que é mais fácil falado do que fazer, entendeu. Acho que é mais fácil você falar sobre isso do que fazer. Tipo assim, eu acho que depende da situação. Por exemplo, você tá numa situação aqui que te incomoda, eu acho que é a coisa mais nobre a se fazer, porém mais difícil. Eu tô numa situação com uma pessoa, e a minha relação com essa pessoa tá fogo, assim, tá ruim. Então, pra parar de me incomodar, eu tenho que ser uma pessoa diferente? Então eu tenho que ser uma pessoa mais paciente com ela, eu tenho que ser uma pessoa que vai compreender mais, eu tenho que ser uma pessoa que vai aceitar mais o que ela quer, e aí a gente vai ter uma relação melhor? Mas será que isso vai deixar de me incomodar? Ou não? Porque você também tá à mercê do outro. Então tem situações que sim, realmente, se você for mais amorosa, mais paciente, mais empático, muito provavelmente essa pessoa vai agir de formas diferentes com você.
Vocês vão mudar a dinâmica da relação, porque as pessoas elas querem brigar fogo com fogo, né. Ninguém pensa e fala: "Espera, fogo, talvez água apague fogo", né. As pessoas falam: "Não, é fogo pra você também, pô, pô". Então muitos casais fazem isso: "Ai, me gritou comigo, ah, vou gritar com você. Ah, você tá mal, sei lá, tá de cara fechada, então eu vou brigar com você". Ninguém pensa: "Ô, tá de cara fechada. Putz, a pessoa tá de cara fechada, será que aconteceu alguma coisa? Será que eu posso ajudar ela? Porque eu tô com ela e amo ela, né, se eu tô com ela no relacionamento é porque eu amo ela, porque eu quero estar com ela. Será que eu posso ajudar essa pessoa? Não, parece que se odeiam, né, é um negócio bizarro, assim. Pra mim não faz nenhum sentido o relacionamento assim. E e tem situações que não dá, por exemplo, você tá em casa e aí você tem um marido que, te agride fisicamente. Ah, é só você mudar o jeito de agir que vai parar de te incomodar? Então eu acho que, assim, ao pé da letra, trazendo para situações cotidianas, tem coisas que sim, mas tem coisas que não, pelo amor de Deus, fisicamente, sai daí, mano. Rala peito, mete o pé, vai pra outro lugar, procure ajuda. Então, eu sei que ele não estava falando especificamente disso, estava falando numa questão mais, teórica de, por exemplo, se você muda a forma como você age, se você muda a forma como você pensa, como você enxerga o mundo, você consegue mudar muito as suas relações. Você consegue parar de se incomodar tanto com uma coisa ou outra. Mas eu acho que não é tão fácil quanto parece, né, então essa eu fico meio tô em cima do muro, assim. Comenta pra mim aqui, se você estiver no YouTube, se você também tá meio em cima do muro ou se você concorda ou não. Eu expus o meu ponto de vista. Vou falar, eu acho que essa é a última. A última que eu separei, tá, gente, que é de Epiteto. Ele fala: "Doente e ainda assim feliz, correndo perigo e ainda assim feliz, no exílio e ainda assim feliz, na desgraça e ainda assim feliz". Então ele traz essa noção de que a felicidade não é pelas condições que você está. A felicidade ela pela forma, né, por quem você é, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, por aquilo que você escolhe enxergar. E aí eu também fico em cima do muro dessa, porque, tipo assim, tudo bem que ele é um cara que passou pela escravidão, passou por, enfim, deficiência física e tudo aquilo. Então eu sei que esse cara tem muita propriedade pra falar ali na realidade dele. Então tem um outro cara que é um escritor, ele é alguma coisa psicólogo, coisa e tal, que é o Viktor Frankl, que ele escreveu um livro, eu já falei desse livro pra vocês aqui, que chama Em Busca de Sentido. E ele passou por vários campos de concentração, gente, no Holocausto. E aí ele escreveu esse livro que chama Em Busca de Sentido e ele falava sobre ter um propósito, te faz passar pelas piores situações, é ter um propósito, porque às vezes você tá numa situação muito boa e sem um propósito você não consegue passar por nenhuma dificuldade, por menor que seja. Então, quando você tem um propósito, você consegue encontrar até a felicidade, a esperança dentro de ambientes extremamente, hostis. Então são caras que têm essa eles têm essa propriedade pra falar disso. Mas eu, Isabela, acredito que é um peso muito grande de você colocar em alguém que tá passando por uma dificuldade gigante, de que essa pessoa pode ser feliz, basta ela querer, sabe assim? Então, por exemplo, a pessoa tá e tem pessoas hoje, por exemplo, gente, hoje ainda existe milhares de casos de tráfico infantil, tá, de tráfico de crianças, de pessoas que sequestram crianças, vendem pra outros países, tipo assim, um negócio bizarro. E existe muito. Tem um vídeo muito foda, assim, que eu vi sobre isso. Esqueci o nome do cara, mas eu vou ver se eu lembro e mando para o Rick pra ele deixar aqui na descrição ou nos comentários. Que ele fala sobre isso, sobre o tráfico de crianças, mas tá em inglês. E aí existe isso. E aí como você fala pra uma pessoa que tá passando por isso, e crianças até é considerado criança até 18 anos, então tem várias de 17 anos e coisa e tal. Como você fala pra ela: "Você pode ser feliz, basta você querer", numa situação dessa? Tipo, sendo vendida pra, sei lá, pedófilos, tá ligado? Como que você fala? Como que você tem a ousadia de colocar esse peso sobre essa pessoa? Então, eu já não acredito tanto nisso, eu não acredito que basta você tentar ser feliz e querer ser feliz que você será. Então eu acho que as condições acho não, né, tem vários estudos que comprovam isso, que as condições sociais interferem muito nesse quesito de felicidade. Muito, muito. Tem até estudos, tem um estudo que foi feito, eu não sei de qual faculdade agora, mas eu tinha lido aqui, ó, vou achar, aqui.
É a Bettina que eu vi que postou isso. Eu já tinha visto mais ou menos esse estudo, mas ela explicou muito bem. É um estudo que chama High Income Improves Evaluation of Life but Not Emotional Well-being, olha lá. Enfim, que ele fala assim, do Deaton Kahneman. Ele falava que o aumento da renda acompanha o aumento da felicidade até $75.000 por ano. E a partir daí, os novos acréscimos não são necessariamente proporcionais ao ganho de felicidade que você tem. Então, $75.000 por ano, a gente fazendo e esse estudo ele é de um tempo atrás, hein, gente, é de puta, faz tempo. Então desde que o estudo foi feito, se a gente fosse ajustar, seria tipo uns $100.000 por ano hoje, né, com a desvalorização do dinheiro, enfim, esses câmbio, eu não entendo essas coisas. $100.000 hoje tá tipo R$ 600.000 por ano. Tipo, é uma granaça, é a pessoa ganhar muitos mil reais por mês. Então, proporcionalmente, quando você tem mais dinheiro, a felicidade normalmente é maior, por quê? Porque você passa a tirar da frente as preocupações básicas e instintivas. Então é difícil demais você colocar a responsabilidade de ser feliz numa pessoa que tá passando fome, numa pessoa que tá passando por uma situação, assim, desumana, numa pessoa que tá passando por uma situação muito, muito ruim na vida dela. Então, sei lá, o falecimento de um familiar, por exemplo, familiar próximo, ou o falecimento de um filho, a perda de um filho. E você fala: "Basta você querer ser feliz". É óbvio que a pessoa pode encontrar um propósito, um sentido, mas porra, entendeu? Eu não sou a favor de colocar esse peso nas pessoas, porque eu acredito que hoje em dia, cada vez mais, tem essa parada de, a fórmula da felicidade, você será feliz, basta você querer, né. Bata 3 vezes no seu peito e fala: "Sou feliz, sou feliz, sou feliz", pronto, você é feliz. Então, assim, essas fórmulas e passo a passo pra felicidade, então, tipo assim, eu acho isso meio demais. Tanto essa positividade tóxica, tipo, tudo tem um motivo, tudo é muito lindo, vamos ver pelo lado bom, tudo. Às vezes tem coisa que não tem lado bom. Tipo isso, perda de um filho, "Ai, mas vamos ver pelo lado bom", que lado bom caralho, não tem lado bom. Não tem lado bom nisso. E ponto. Não tenta achar lado bom onde não tem lado bom. Próximo, vamos pra próxima situação e ver se tem um lado bom nela. Mas eu sou mais assim, né, eu, não tô falando que é a verdade, eu tô falando que eu penso assim. É óbvio que nós temos muito controle sobre aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, né, que a gente vai construindo hábitos pra nos ajudar nisso. Mas isso de: "Ah, eu sou feliz em qualquer situação", eu acho que é difícil colocar esse peso nas pessoas. Eu acredito que tem gente que sim, gente que sofre com doenças terminais e é extremamente feliz e grato e são pessoas boas, mas eu acredito que é 1.000.000 de vezes mais difícil para essa pessoa ser feliz do que para uma pessoa que tá tudo bem na vida dela. Acredito que é muito mais difícil para uma pessoa que tá passando por uma dificuldade financeira ser feliz do que outra que não tá, entendeu? Então eu não acho que é diretamente proporcional, né, diretamente proporcional não, mas eu não acho que é na mesma intensidade que cada um tem que se esforçar ao mesmo tanto para ser feliz. Não, porque eu acho que as situações são diferentes e eu acho que tem situações que não dá para você ser feliz e tá tudo bem, porque nós somos humanos, a gente carrega cada um carrega um peso, cada um vai conseguir carregar um peso diferente e é isso, tem situações que eu não vou conseguir ser feliz e beleza, próxima. Talvez na próxima eu consiga. E a gente vai tentando se melhorar assim, a gente vai tentando passar pela vida assim. Porque se você pensa que tudo é sua culpa, você só não é feliz porque a culpa é sua, acho que é difícil levar a vida assim. Eu, pelo menos, não consigo. Tem situação que eu falo, eu tento achar o lado bom, mas às vezes aqui eu não tô conseguindo. Então eu vou sentir isso que eu tenho que sentir, vou pra próxima, tento aprender com isso. O que eu conseguir aprender, beleza. E é isso, próxima. Então, eu penso mais ou menos assim. Enfim, eu acho que é uma vertente da filosofia muito legal. Se você se interessou um pouco através desse vídeo, eu te sugiro a estudar. Pesquisa no Google aí sobre estoicismo, vê se tem vários vídeos que falam sobre isso, tem vários, livros que falam sobre isso. Eu nunca li nenhum livro sobre estoicismo, mas eu sei que tem um livro, tem uma coletânea de livros que vai falando sobre vários pensadores. Ó, aí eu tenho de Aristóteles, eu tenho de alguns, mas eu vou pegar aqui, meu nariz fica coçando na hora que eu começo a gravar, né, Rick, parece brincadeira. Eu tô o dia inteiro normal e aí eu começo a gravar, eu fico não sei se é a luz, os negocinhos aqui, capim dos pampas até hoje tá, mas enfim, ó, tô vendo que tem vários. Tem um livro que é Meditações, do Marco Aurélio, foi um livro que ele escrevia como se fosse um diário pra ele mesmo. Então, por exemplo, essa fala que eu falei pra vocês aqui, ó,
Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser, seja um. Ele escreveu pra ele, tipo: "Para, só seja uma pessoa boa". Ele se dava esses tapas, assim, na cara, e é um livro que eu vou indicar só porque pessoas que eu admiro falaram que é bom, mas eu vou comprar pra ler também, e aí a gente depois discute. Aí tem o Manual de Epicteto, que é um desses caras, tem, Sêneca, vários livros, Estoicismo, um guia definitivo, A Vida dos Estoicos, A Arte de Viver, para entender o estoicismo. Tem várias, gente, várias. Então fica a seu critério qual que você acha que seria legal. Tem um box aqui de grandes mestres do estoicismo, O Pequeno Manual Estoico, Antifrágil. Tem um monte de livro que deve ser legal. Vê no que você acha que tem as melhores reviews, assim, que você acha que deve ser legal. Pega algum e lê, caso você tenha gostado. Eu vou escolher o meu depois aqui, leio e aí eu faço um podcast sobre ele. E é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado a refletir. Eu falo que esse é meu espaço aqui, que eu me sinto em casa, que eu falo o que eu quiser, e eu me sinto acolhida por vocês. Então eu espero muito que tenha te ajudado de alguma forma, que você tenha refletido de alguma forma. E eu sempre deixo para o fim, mas é muito importante que se você gosta desse podcast, se você quer que a gente continue fazendo, que você ajude a gente a divulgar ele. Então divulgar nos seus stories, pega um trechinho, divulga nos stories, fala: "Gente, assistam, o podcast é muito legal". Ou compartilha esse vídeo com amigos, familiares, primos, tios, grupos. Tipo: "Ah, gente, vê, ó, legal esse vídeo". Essa é a melhor forma de divulgar pra gente, né, porque são pessoas que você sabe que vão estar interessadas no assunto e, enfim, isso ajuda muita gente. Se puder curtir o vídeo, estiver aqui no YouTube, curtir o vídeo, se inscrever no canal também, né, vamos amar. E se você estiver no Spotify e puder compartilhar esse episódio com outras pessoas também, ajudaria muito a gente. Então é isso, gente, um beijo, muito obrigada, encontro vocês amanhã, porque tem episódio todo dia às 6 horas da tarde. E se você não gostou desse episódio, não tem problema, porque a gente tem mais 1 zilhão de episódios aí, com certeza algum deles você vai gostar, tá? Beijo grande, até a próxima.